Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist de título Psicofarmacologia, onde eu venho trazer para vocês algumas considerações importantes acerca da excreção do fármaco, que é uma das etapas da farmacocinética, né? Então, etapa esta, a qual eu já elucidei de forma meticulosa em vídeos anteriores, tratando-se da playlist de título Psicofarmacologia. Então, veja bem, o que é que eu quero considerar nessa sessão que não falei anteriormente, né? Não é todo fármaco que chega até o rins que vai ser excretado, certo? A gente viu que o rins é o principal órgão de excreção do fármaco, tá? A gente viu também, quando eu falei das propriedades físico-químicas do psicofármaco, que o mesmo, ele precisa ser lipossolúvel. Falei isso também de forma meticulosa em vídeos anteriores. É bom você assistir os vídeos anteriores, né, para ter uma compreensão holística acerca da psicofarmacologia. Então, a gente viu que o psicofármaco, ele precisa ser lipossolúvel, tá? Então, o que é que acontece? O que foi que eu não considerei? O que foi que eu não falei para vocês, né? É que se o fármaco ele chegar no rins, né? Se por acaso ele chega no rins ainda lipossolúvel, ele não vai ser excretado, né? Ele vai ser reabsorvido. Por quê? Porque para ser excretado, ele precisa munir-se da característica de hidrossolubilidade, né? Quando ele passa pela etapa de biotransformação, né, que também é uma das etapas da farmacocinética, etapa esta, a qual também falei em vídeos anteriores, né? Então, quando ele passa por essa etapa de biotransformação, se ele não adquire, após ser transformado, se ele não adquire a característica da hidrossolubilidade, ele não vai ser excretado, ele vai ser reabsorvido, né? Ele vai voltar para a corrente sanguínea, surtindo ainda assim o seu efeito. Bom, qual que é a finalidade da metabolização, né? Que é a transformação. É justamente transformar uma substância com uma característica lipossolúvel em uma estrutura de característica hidrossolúvel, justamente para que haja a excreção, né? Bom, vamos falar aí um pouquinho, embora eu já tenha falado sobre isso, mas vamos recapitular para que vocês possam entender de forma minuciosa essas considerações. Vejam bem. O que é que acontece, né? O fármaco, sobretudo quando ele vem a ser aí um psicofármaco, quando ele vai atuar no sistema nervoso central, ele ultrapassa algumas barreiras, né? Ele ultrapassa a barreira para chegar na corrente sanguínea. Quando trata-se de um fármaco que atua a nível do sistema nervoso central, após ultrapassar a barreira para chegar à corrente sanguínea, ele ultrapassa uma outra barreira para chegar ao sistema nervoso central. E quando ele tem a característica da lipossolubilidade, ele consegue ultrapassar essas barreiras de forma mais facilitada. Porque essas barreiras, minha gente, são compostas de células. São barreiras munidas de células, certo? Então, o que é que acontece? As células, elas possuem carga, né? Tanto
internamente quanto externamente. Elas possuem carga. Então, o que é que acontece? A lipossolubilidade é uma característica, né, que possibilita uma neutralização, uma não ionização, digamos assim, do fármaco. O fármaco, quando ele é lipossolúvel, ele é não ionizado, ele não tem cargas, né? Então ele consegue ultrapassar essas barreiras, né, para chegar ao seu local de atuação munido de uma maior facilidade. Porque se ele fosse ionizado, se ele fosse aí munido de cargas, ele ia sofrer ele ia ser repelido, né, pelas cargas das células, tá? Então, quando lipossolúvel, ele passa facilmente, ele passa mais facilmente por essas barreiras, ele é absorvido mais facilmente, tá? Enquanto que a hidrossolubilidade é uma característica onde o fármaco ele está munido aí de uma carga, né? Ele está munido de cargas, ele está ionizado. Então, se ele está ionizado, ele vai ser repelido mais facilmente por essas células que constituem as barreiras, né? Então, se ele é hidrossolúvel, ele vai ser mais dificilmente absorvido, tá? Por conta das suas cargas, e aí eles vão sofrer, como eu falei, eles vão ser repelidos pelas cargas das células. Então, o que é que acontece? Quando ele chega no rins, ele tem que estar hidrossolúvel, né? Muito embora ele seja lipossolúvel, até o momento da etapa da biotransformação, onde o órgão principal que vai aí metabolizar esse fármaco é o fígado. Então, quando ele chega no fígado, ele passa, né, pela biotransformação, então dele é retirado essa característica de lipossolubilidade e assim ele é munido da hidrossolubilidade. E aí ele vai ser, ao sair do rins, ao sair da etapa de biotransformação, ele vai para a etapa de excreção já munido da hidrossolubilidade. E como ele está munido da característica da hidrossolubilidade, isso quer dizer que ele está munido de carga. Se ele está munido de carga, ele vai ser repelido pelas cargas das células. Se ele vai ser repelido, ele vai ser excretado mais facilmente por meio da urina. Se ele está lipossolúvel, ele ainda está munido da característica da lipossolubilidade, consequentemente ele não está ionizado, ele ainda está não ionizado. E por ele estar não ionizado, ele não vai ser facilmente repelido, porque ele está sem carga. Se ele está sem carga, ele volta a ser reabsorvido. Então ele volta para a corrente sanguínea, para assim continuar surtindo o seu efeito, certo? Então, para ser absorvido, quanto mais lipossolúvel, melhor, né? Quanto mais lipossolúvel, melhor, porque ele vai estar não ionizado, ele vai estar desconstituído de carga. Por ele estar desconstituído de carga, ele vai passar mais, ele vai ser absorvido com uma maior facilidade pelas barreiras as quais ele precisa passar, né, para chegar ao seu local de atuação. Então, por isso que quanto mais lipossolúvel, né, melhor para a absorção. E quanto mais hidrossolúvel, melhor para a excreção, porque aí ele vai sofrer, ele vai ser aí repelido, né, pelas cargas que munem as células que constituem as barreiras. Então, como ele vai estar, quando ele se mune da hidrossolubilidade, isso quer dizer que ele vai estar ionizado. Se ele vai estar ionizado, ele vai ter carga. Se ele vai ter carga, ele vai ser repelido. Se ele vai ser repelido, consequentemente, mais fácil, ele vai ser excretado pela urina, certo?
Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês essa elucidação, tá certo? Fico grata por mais essa atenção e até a próxima gravação.